Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de uma das figuras mais centrais do Brasil contemporâneo. Com base numa análise acadêmica bem detalhada, vamos tentar entender o perfil psicológico de um líder que esteve no epicentro de uma das maiores crises institucionais da nossa história. E como a gente vai fazer isso? Bom, nosso roteiro está aqui na tela. A gente começa pelo contexto, pela trajetória dele. E depois, como se fosse descascar uma cebola mesmo, vamos camada por camada. A mente, a personalidade, a motivação por trás das ações e a resiliência, até a gente chegar num perfil completo. Mas antes de entrar de cabeça no nosso estudo de caso, vale a pena a gente fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? O que será que define a psicologia de uma liderança quando um país inteiro está passando por uma crise? Que tipo de característica aparece sobre uma pressão tão extrema? Pois é, e é justamente aí que entra o nosso foco. A análise que vamos explorar hoje usa a trajetória e as decisões do ministro Alexandre de Moraes como uma lente, um estudo de caso, para tentar responder exatamente a essa pergunta. É um jeito fascinante de olhar a relação entre psicologia e poder. Ok, então vamos começar. Para a gente entender a psicologia de alguém, primeiro a gente precisa entender o caminho que essa pessoa percorreu. E a análise destaca que a trajetória dele é profundamente ligada às instituições do Estado brasileiro. Olha só esse percurso. De professor, autor de livros de direito que são referência, ele passa para cargos no Executivo, como secretário de Segurança, ministro da Justiça, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. O que o estudo aponta é que cada um desses passos mostra um perfil que sempre esteve muito inserido nas estruturas do poder institucional. Certo. Agora a gente começa a tirar a primeira casca daquela cebola, a estrutura cognitiva. É aqui que a gente tenta entender como o pensamento se organiza. E o que a análise quer dizer com estrutura cognitiva? Pensa nisso como se fosse o sistema operacional da mente. No caso estudado, esse sistema é descrito como muito lógico, metódico e totalmente orientado por normas, por regras. Algo, aliás, bem comum em funções ligadas ao mundo do direito. E de onde vêm as pistas para isso? Bom, a análise aponta primeiro para a formação acadêmica rigorosa, para o pensamento sistemático que está nos livros dele e o que é crucial para as decisões judiciais. Elas são descritas como muito extensas, com argumentos super organizados, em que cada ponto se conecta com o anterior. Quase como uma prova matemática, sabe? Vamos para a próxima camada, então. A gente sai da forma de pensar, da cognição, e entra na personalidade. E aqui, o traço principal que o estudo identifica é a assertividade. Essa comparação aqui ajuda a gente a entender bem a ideia. De um lado, teríamos uma abordagem que busca evitar o conflito a todo custo. Do outro, o que a análise aponta como sendo o perfil dele. Uma abordagem institucional assertiva, ou seja, não é um perfil de quem foge de briga, mas sim de quem parece aceitar o curso de tomar decisões impopulares em nome de algo maior, que seria a própria instituição. Então, o ponto central aqui seria este. A análise destaca uma combinação de muita autoconfiança, pouca aversão ao conflito e um senso muito forte de dever institucional. Esses seriam os traços essenciais para a gente entender a atuação dele em cargos com tanta visibilidade e, claro, tanta pressão. Certo, agora a gente chega no núcleo da questão. O que, afinal, move essas ações? Qual é o motor disso tudo? A análise sugere que a principal motivação não é pessoal, e sim institucional. E o que seria essa motivação institucional? É basicamente o desejo de participar da criação de regras, de políticas públicas, de ter um impacto real na estrutura da sociedade. O estudo faz uma distinção bem clara entre isso e uma busca por poder ou ganho pessoal. Olha, e tem essa frase do estudo que resume a ideia perfeitamente. A motivação descrita é a de agir por dentro das instituições para moldar os rumos coletivos. Essa é uma peça-chave para a gente entender o perfil que foi traçado. Bom, toda essa estrutura psicológica que a gente viu, a cognição, a personalidade, a motivação, tudo isso foi colocado à prova. A análise aponta o 8 de janeiro como o grande teste, a prova de fogo para esses traços todos. Resiliência, nesse contexto, significa a capacidade de se manter estável e funcionando mesmo sob um estresse absurdo. O estudo sugere que a atuação contínua em debates tão complexos e a consistência nas decisões, mesmo com uma polarização enorme, seriam os indicadores da presença desses traços.
E é aqui que a teoria encontra a prática, né? O estudo usa os eventos do 8 de janeiro como o grande palco onde todas essas características psicológicas teriam se manifestado de um jeito muito claro, muito decisivo. Deixou de ser um perfil teórico para se tornar uma atuação bem concreta. Vamos observar a sequência de ações. A resposta institucional, que foi liderada por ele como relator, é apresentada na análise como uma aplicação direta daquele perfil que a gente descreveu. Decisões assertivas, sempre baseadas em regras e focadas na defesa da ordem constitucional, no momento de crise agudíssima. E assim, a gente chega na síntese. A análise junta todas essas peças que a gente explorou para montar o que seria um perfil psicológico completo. Esse aqui é o retrato final que a análise nos apresenta. Uma combinação de pensamento analítico, personalidade assertiva, motivação institucional e muita resiliência, tudo isso convergendo para um forte senso de missão pública. Segundo o estudo, são esses traços todos juntos que explicam a atuação dele nos momentos mais críticos. E para fechar, a análise nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Numa época de tanta divisão política, o que significa para uma democracia quando a estabilidade do país parece depender tanto do perfil psicológico de uma única figura? É uma questão bem complexa e as respostas, com certeza, ainda vão moldar o nosso futuro.